paz do Senhor. Que alegria estarmos aqui novamente para mais uma pré-aula da EBD. A nossa classe é a Juniores, estamos estudando Deus e a criação. E começamos lá em Gênesis, na criação do homem, da mulher, o chamado de Abraão, Noé, o dilúvio, e agora já estamos o nascimento de Isaac, lição de número 9. Vamos orar ao Senhor? Deus, obrigado, Senhor, por mais uma vez estarmos aqui. Nós exaltamos o teu nome para todo sempre. Toda glória e honra seja dada ao Senhor. Obrigado, Senhor, por cada um dos professores e professoras que aqui estão, crianças, alunos. Ó Pai, te louvamos. Capacita cada um de nós, venha nos dar sabedoria, unção. Abre o nosso entendimento, dai-nos revelação da tua palavra para passar aos nossos alunos, Pai, e para que eles sejam cheios de esperança, de fé, de renovo, de transformação. A sementinha possa cair em boa terra, Pai, no coraçãozinho de cada um deles. Alunos que vão ali que ainda não são salvos, ó Deus. No teu sangue há poder para salvar e transformar. Tu veio para buscar e salvar o que se havia perdido. É o que pedimos, ó Deus, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então é isso. O nascimento de Isaac, na lição passada, nós vimos Agar e o nascimento de Ismael. E hoje, de Isaac. Puxa, que coisa linda! Nós vemos Deus fazendo promessa para Abraão. Aqui em Gênesis 18, Deus promete um filho a Abraão. 3 anjos chegam na tenda de Abraão, são recebidos ali. Abraão pede que Sara faça bolo para os anjos, pede que os seus servos preparem uma comida especial para aqueles anjos. E ali eles estão com Abraão. E quando eles estão conversando com Abraão, eles perguntam, cadê Sara? E Abraão diz, ela está ali na tenda. E eles dizem para Abraão, ao tempo determinado, o Senhor visitará vocês e vocês terão um filho. Olha, que alegria para Abraão e Sara. Mas acontece que ali dentro da tenda, Sara ri daquela situação. É verdade, Sara acaba rindo. Por quê? Porque já eram velhos, avançados em idade. E isso riu em seu íntimo, dizendo consigo mesmo, depois de velha e velho, também o meu Senhor, eu terei filhos? Terei filho nessa idade? Idoso, idosa. Mas o anjo então, vendo a situação, ele diz para eles, mas existe alguma coisa difícil para o nosso Deus? Por um acaso existe alguma coisa? E na verdade o anjo deixa essa mensagem para eles, que ao tempo determinado o Senhor visitaria eles, Abraão e Sara, e eles teriam um filho, ou seja, na velhice, o filho da promessa. Porque o que tinha acontecido na aula passada foi eles dando uma ajudinha para Deus, e Abraão tendo Agar como mulher, que podia acontecer naquela época de costume quando a mulher era estéril e não podia ter filho. Aí foi o que aconteceu, mas não foi a aprovação de Deus. Não era esse o filho da promessa, tanto que teve conflito dentro daquela casa. Mas agora sim, e o tempo ainda passa mais um pouquinho, aí nós vamos ver na lição, aleluia, aqui o anjo diz para Sara, olha, para ela e Abraão, certamente voltarei a você, falando para Abraão, daqui a 1 ano, e Sara, sua mulher, dará à luz a um filho. Foi a hora que Sara riu, se perguntando para si mesmo, mas será que eu vou ter um filho na velhice? Um pouco de dúvida da nossa natureza, de sermos humanos.
e termos as nossas falhas, mas no fundo, aqui em Hebreus fala que pela fé, Sara, olha, pela fé, também a própria Sara, apesar de não poder ter filhos e ser já idosa, recebeu poder. Ela teve o seu corpo renovado. Oh, glória a Deus! Como que é que o nosso Deus faz? E ela considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Isso daqui que é muito lindo, gente. É a promessa. Quando Deus fala, Ele cumpre. Como que estão as promessas de Deus na sua vida? Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Ele é fiel para cumprir. E as promessas dele cumprirão na sua vida. Por um acaso, o nosso Deus é homem para mentir? Ou filho do homem para que se arrependa? Se ele prometeu, eu sei que ele tem promessa na sua vida, um propósito, aleluia, e ele vai cumprir, mas muitas vezes nós precisamos esperar, e aí que é nosso segredo, esperar com paciência no Senhor, porque na lição passada nós vemos Abraão e Sara querendo ajudar e colocando Agar no meio, aonde nasce Ismael, aonde há conflito, transtorno dentro desse lar. Agora Sara já bem idosa, o anjo visitando e dando essa promessa. Aleluia! Não importa que para nós parece impossível. No Memorizando, diz professores, haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Haveria alguma coisa difícil ao nosso Deus? Já vai trabalhando aí, memorizando com eles e deixando destacado para eles. Será que para o Senhor há alguma coisa impossível? Gênesis 18 e 44. E Abraão, nessa visita do anjo, tem o seu nome mudado, porque o nome dele era Abrão, sem um A aqui. E o nome dela era Sarai. E o anjo, o próprio Deus, muda o nome deles e passa a se chamar Abrão. Abrão significava pai da altura, ou seja, pai exaltado, Abrão. Mas quando o Senhor muda o nome dele para Abraão, é o que nós conhecemos até hoje, pai de uma multidão, pai de uma nação de multidão, pai de descendência numerosa, como as estrelas do céu, como a areia do mar. E Sarai já significava princesa, Sara também significa princesa, mas Deus a teve ela como mãe das nações. Oh, que maravilha, que coisa linda. Abraão tinha 100 anos, Sara, opa, apaguei a luz aqui. E Sara, 90 anos, impossível para a medicina, impossível para a natureza humana, para os médicos. Oh, aleluia, mas era filho da promessa. Quando Deus promete, Ele cumpre. Não desanime, espera com paciência. Vamos lá para a nossa lição, professores. Aqui diz que há muito tempo o patriarca esperava pelo cumprimento desta promessa. Ah, o tempo de Deus não é o nosso tempo. O relógio de Deus não é o nosso relógio. Existe tempo determinado para todas as coisas. Descansa no Senhor, criança, professores, professoras, tios e tias. O tempo dele na sua vida de cumprir aquilo que ele prometeu, assim como ele fez com Sara e Abraão. Quando Deus fala a primeira vez com Abraão, passa-se 25 anos para depois eles começarem a ver o cumprimento desta promessa.
É muito tempo para se cumprir esta promessa, aleluia. Deus é fiel, Deus é soberano. Aqui nós temos visuais que você pode mostrar para os seus alunos, professores, professoras, tios e tias, os anjos visitando a tenda de Abraão, confirmando a promessa, Sara sorrindo, rindo, achando que aquilo poderia ser impossível. E aqui nós vemos o tempo de Deus, a hora de Deus, a promessa há de ser cumprida, aleluia, porque eles foram obedientes ao Senhor. Deus faz uma aliança, mudando aqui o nome, como eu já disse, e falando como seriam os descendentes de Abraão. Além dessa promessa, Deus mudando o nome deles, Abraão deveria ser fiel ao Senhor até o fim. Desde aquele dia em diante, nós vemos que todo o trabalhar de Deus naquela casa, aquele corpo amortecido, ou seja, já desfalecido, o modo de dizer, já bem idoso de Sara, Deus renovando, para que venha ter um filho, o filho da promessa. Um tempo depois, Abraão esteve na porta da tenda e esses anjos chegaram, estrangeiros, foi preparado a refeição para eles, foi dado a promessa, confirmado a promessa. Aleluia! Passado um ano, conforme a palavra do Senhor, Sara ficou grávida. Oh, glória a Deus! E teve um filho. Dessa vez o bebezinho agora é Isaque. O Senhor tinha dito para eles que o garotinho se chamaria Isaque, o filho da promessa. Aqui surgiria a nação de Israel. Aqui surgiria esse povo especial, chegando até nós. Nós somos filhos de Abraão, quando tememos a esse Deus, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. A aliança que Deus faz a Abraão alcança nossas vidas quando nós acreditamos no Deus do impossível. Aqui nós vemos a família completa. Que alegria nessa idade, impossível para todos e para tudo, para a medicina, mas eles com filho. E mais lindo ainda, Sara nessa idade, tendo seu corpo renovado, podendo amamentar o seu filho. E quando passa o tempo que terminou a amamentação, aproximadamente 3 a 4 aninhos, agora Abraão, ele vai fazer uma grande festa, um grande banquete para comemorar que Isaque estava sendo desmamado. Oh, que coisa linda, que coisa maravilhosa quando se obedece ao Senhor. E aí Sara coloca o nome dele de Isaque, que significa riso. Oh, que lindo! Ou aquele que ri. Nasceu com 100 anos Abraão, Sara 90, mas a Sara quis dizer assim, que esse nome que Deus dá para o filho dela era para que todos pudessem rir quando ela contasse a bênção. É o meu filho, o filho na idade já bem avançada, idosa, muito idosa, mas podendo amamentar, ter um filho e um milagre, amamentar este filho, porque Deus é fiel, porque Deus promete e cumpre. E a alegria nessa casa, há riso nessa casa, há riso, sorriam comigo, porque eu estou com o filho da promessa, porque Deus cumpriu. Quando eu disser que na idade tão avançada eu tive um filho, aleluia. Olha que lindo aqui no visual, Abraão, Sara, o bebê. Como Deus é fiel. Os visuais eu trago, professores, para representar, para que os seus alunos entendam melhor, para que os nossos alunos entendam melhor.
Aprendemos nessa lição que não há nada impossível para o nosso Deus. Quem diria Abraão e Sara ter um filho, agora fazendo um banquete, uma festa para comemorar o desmame de Isaac. E nesse desmame, a Bíblia diz que Ismael sorriu. Ou seja, sorriu diferente. Ismael já estava grandinho e ele ali naquele banquete, ele zomba do seu irmãozinho, ele zomba de Isaac. E é onde Sara pede para que eles vão-se embora. Abraão fica muito temeroso, mas Deus fala para Abraão que era a vontade dele, que poderia deixar eles ir. E Abraão despede Ismael, Agar. Eles vão se embora, mas o Senhor cuida deles. O Senhor é fiel. Isso se você quiser acrescentar, professor. Eles vão se embora porque houve o quê? Uma zombaria. E a Bíblia diz que Deus iria abençoar quem abençoasse Abraão e amaldiçoar quem amaldiçoasse. Então nós vemos que eles foram lançados fora e aqui a família continua. Aqui sim, a família do filho da promessa, de Abraão, Sara e o seu filho Isaac. E ali continuam, mas Deus cuida, viu? De Agar, Deus cuida de Ismael, Deus faz de Ismael também uma grande nação. E vemos aqui o trabalhar de Deus. Isaac, ele representa que lindo! O sistema de salvação, de justificação pela graça, mediante a fé. Isaac é tipo uma figura de Cristo. Olha, por quê? Porque era filho da promessa. Porque aqui na Galeria dos Heróis da Fé diz, eu comecei a ler, a mesma Sara considerou fiel aquele que havia feito a promessa. Por isso também, em um só homem praticamente morto, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, inumerável como a areia que está na praia. Por quê? Porque eles acreditaram pela fé, entraram para essa galeria dos heróis da fé, sorriam comigo, eu tenho a minha promessa, eu tenho aqui o meu filhinho que Deus prometeu e foi fiel para cumprir. Oh, glórias a Deus! Portanto, nunca duvide. O nome Ismael significa sorriso, aquele que ri. Como eu disse agora, sorriam comigo, porque Deus me deu a promessa. Portanto, não duvide, passe o tempo que passar, tudo tem o seu tempo determinado, que eu já disse hoje, Eclesiastes, é assim que diz a palavra do Senhor. Então nós vemos agora Abraão como esse pai de uma multidão, pai de uma multidão de nações. Sara, a mãe das nações. Toda glória pertence ao nosso Deus. O mais lindo é a promessa ser cumprida. E eu trouxe aqui uma dinâmica simples, professores. As dinâmicas que eu trago já existem. Viu, professores? Eu estou apenas repassando. Você leva uma fita que significa a promessa de Deus na nossa vida. Agora, o elástico, ou essa branquinha aqui atrás, olha, é eu e você. Olha quanto que falta para a gente chegar às promessas que Deus prometeu para cada um de nós. Então, muitas vezes nós estamos pensando, nossa, parece que nunca vai chegar a promessa que Deus fez para mim. Mas Ele é fiel e justo para cumpri-la. Não desanime, espera no Senhor. Parece que nunca vai chegar, parece que o tempo está passando, nós somos pequenos, achamos muito pequeno diante das promessas. A promessa de Deus é muito grande na sua vida. Confia, acredita, mas eu sou pequeno. O que será que vai acontecer? Mas continua firme, servindo a esse Deus, temente, sendo fiel a Ele. Sabe por quê? No tempo certo,
perto. A promessa, olha, ela vai chegando, ela vai se chegando, vai chegando, vai chegando. Olha, olha a promessa cumprindo na sua vida. Olha, ficou do mesmo tamanho da promessa. Você, o seu sonho, a promessa, você alcançou. Ficou do mesmo tamanho. Olha, porque esse daqui, professores, é um elástico. Nós somos pequenos, mas nós alcançamos, olha, a promessa. Porque Ele é fiel para cumprir. Glória a Deus e aleluia. Não desanime. Ele prometeu e Ele vai cumprir. E você vai chegar lá, olha, e vai glorificar o nome desse Deus maravilhoso. Por acaso existia alguma coisa difícil ao nosso Deus? Quero mandar o meu abraço para Edivânia, professora lá em Alagoas, Silvânia Bueno, Nova Serrana, Minas Gerais, Osias Cláudio, Solange Sanete, Euda Iris da Silva, Iane Santiago, Fátima Rodrigues de Santa Luzia, Minas Gerais, Irene Gonçalves, Natal, Rio Grande do Norte, Suelen Batista de João Pessoa, Paraíba, Cícero Romão Cavalcante, Rosânia Peixoto de Pancas, Espírito Santo, Zenilda Alves dos Santos, Esther Correia da Silva, Antônio Peba lá de Rondônia, Cândida Alvarenga, Bruna Almeida, Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Deus abençoe a vida de vocês. Se o seu nome não foi falado hoje, não fique triste, mas a tia Lau ama vocês, agradece o joinha por ter se inscrito, por comentar, por orar por nós. Deus te abençoa. Tenha uma excelente aula juntamente com seus aluninhos.